Oi, gente, tudo bem? Olhem só, a professora Carla mandou para mim a correção das atividades dos intrusos, ou da fruta intrusa, ou do número intruso. Lembra daquela atividade? Foi uma das primeiras que a gente fez. Porém, eu não sabia o resultado. E aí eu quis fazer para mostrar para vocês como, mesmo a gente sendo adulta, mesmo a gente tendo outros conhecimentos, não importa. Quando a gente vai fazer um desafio matemático, qualquer pessoa pode ou ter dificuldade ou pensar diferente. Aí, estão vendo aí que eu escrevi, ó, grupos. Os grupos, eles podem ser separados de várias maneiras. Geralmente, o nosso cérebro leva a gente a pensar que os grupos de alguma coisa são aquelas coisas que têm algo em comum. Então, essa foi a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a resolver os desafios. Então, ó, o desafio 1 era esse. Qual era a fruta intrusa? Eu achei que eu poderia pensar que a fruta intrusa tinha alguma coisa assim na própria forma de escrever, tá vendo? E aí a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou contar o número de sílabas dessas palavras para ver se elas têm alguma coisa em comum. Então eu fui lá e fiz, ó, go. 3 sílabas. Aí eu vou anotando para não esquecer, tá, gente? E também para ficar aparente para mim alguma informação. De repente também isso ajuda. Segunda, abacate. Tem 4 sílabas. Mamão. Tem 2 sílabas. Olha, aqui eu já sei que não é isso. Porque só, no caso da intrusa, só uma seria diferente das outras. E aqui nós temos já uma, duas, três diferentes. Nem preciso continuar, tá? Porque eu sei que se tem 3 diferentes, não é uma apenas que é intrusa. Então já sei que não é isso. Nessa linha eu posso continuar contando o número de letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, será que é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Se for isso, essa é intrusa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por essa lógica, então, eu posso fazer um grupo aqui, ó. E aí, nessa lógica, a fruta intrusa é o mamão. Viram? Mas poderia ter outro tipo de dica também, tá bom? Vamos para o próximo desafio, então. Esse foi o mais difícil para mim. Sabe o que aconteceu? Eu comecei, igual eu falei para vocês, a pensar na quantidade de algarismos. Mas aqui, ó, todos têm 3 algarismos, certo? Aí eu fiz um monte de conta. Contei esse com esse com esse com esse com esse. Olhei tudo e não consegui. Aí sabe o que eu fiz? Eu pulei. Pulei, mais tarde eu volto. Este daqui, a mesma coisa. Mas eu não contei, por quê? Porque olha esse daqui, ó. Ele já... futebol, natação, basquete, voleibol é formado de uma palavra só. Tênis de mesa, 3 palavras. Eu poderia falar que o intruso era esse, só por esse motivo. Mas eu achei que era muito simples essa explicação. Aí eu peguei e fui analisar qual era a diferença, então. Pensei assim, olha, o futebol é um esporte coletivo. O que isso quer dizer? Que precisa de mais de uma pessoa para praticar o futebol, certo? É um time. Já a natação, não é coletivo, é individual. Basquete, coletivo. Voleibol, coletivo. Tênis de mesa também é individual, não é coletivo. Tá? Então, essa característica que eu pensei da atividade já não seria. E agora, o que pode ser, hein, gente? O que tem de comum entre futebol, natação, basquete, voleibol e tênis de mesa? Não sei. Será que é a quantidade de
letras também? Não, porque aqui, né, como são 3 palavras, tem mais letras. O que a gente pode pensar é assim, ó, como que joga o futebol? Então tem várias pessoas e se utiliza uma bola. Natação é na água, então aqui, ó, bola. Eu anoto aqui para não esquecer, tá? A natação é na água. E o basquete? Bola. E o voleibol? Bola. E o tênis de mesa é uma bolinha, mas é uma bola. Além das bolas, tem redes, né, gente? Em todos esses aqui, ó. Então, a intrusa, no caso, é a natação. Se vocês falassem o uso da rede, também poderia ser essa a explicação. Ainda vou deixar aquela lá que eu não consegui para voltar depois, tá bom? E o último desafio é o desafio dos animais. Qual que é o animal intruso? De novo, só de olhar eu não preciso contar as sílabas, porque eu já vejo que essas palavras aqui, essas 3 são diferentes dessas duas, né? Então, essas duas têm 3 sílabas, essas 3 têm 2 sílabas. Eu posso até contar, mas de olhar eu já consigo saber que não é esse o motivo. Mas e aí, como que é o macaco? O macaco pode ser marrom, pode ser preto. Será que é a cor, então? Acho que não, porque cachorro também. Se eu não tô falando que tipo de cachorro que é, como que eu vou separar pela cor? Então, pela cor não pode ser. Eu acabei pensando nos rabos, ó. O macaco tem um rabinho solto. O cachorro tem um rabinho solto. A cobra tem rabo? Não. Senão ela teria que ser assim, ó, e ter um rabinho aqui. Não tem, né? O gato tem um rabinho solto. E a vaca tem um rabinho solto. Então, para mim, o animal é a cobra, que é intruso, mas por causa do rabo. Mas a professora Carla contou que, na verdade, ela pensou em um outro motivo, mas que tem a ver. Porque o motivo dela é o tipo de animal, a forma como esse animal se reproduz. É a cobra também, mas é porque a cobra não é um mamífero. Ela vai contar para vocês lá na frente. Aí eu vou voltar por aquele desafio que eu não soube responder, que eu falei para vocês. Eu fiz continha, eu olhei. Gente, depois de meia hora eu bati o olho e eu achei qual era o resultado. Na verdade, olha aqui. O 2 é um número par. O 2 é um número par, na verdade, a unidade, né? O 6 é um número par. E o 1? O 1 não é um número par e o 2 é um número par. Se a unidade de um número é par, isso quer dizer que o número inteiro é par. O número intruso aqui, então, é 481, porque ele é o único número ímpar. Viram? Então, como vocês sempre falam para mim, ai, Pro, mas desafio é difícil para todo mundo, não é só para vocês, não. O desafio é difícil justamente porque é pra gente desenvolver o nosso cérebro a pensar coisas que às vezes é óbvia, né? Eu sei o que é par ou ímpar, mas eu demorei para conseguir entender que era essa a resposta. Tá bom? Agora vamos ver a correção da professora Carla e ver o que ela tem a dizer. Beijo!